Bem, vamos lá, continuando o conteúdo de figuras de linguagem. Agora a gente vai entrar no segundo grupo, que são as figuras de pensamento, certo? Que tem a ver com a ideia, certo? O sentido, tá? A primeira delas é a hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Exemplo: quase morri de estudar. Vocês, quando foi acrescentada essa palavra morri, você percebe aí o exagero. Como é que pode a pessoa morrer de estudar? Né? Não tem fundamento, né? Há um movimento aí, uma mudança na ideia, no campo das ideias. Quase morri de estudar, que é a mesma coisa de dizer que ele estudou muito, certo? Então, a hipérbole é esse exagero. Morri de estudar. Morri, né? Há um exagero. A segunda, eufemismo, é utilizado para suavizar o discurso. Exemplo: entregou a alma a Deus. Essa frase, entregou a alma a Deus, informa, né, que alguém morreu, certo? Houve a morte de alguém. Então, o eufemismo ele é usado para suavizar quando eu quero transmitir uma mensagem. Por exemplo, eu vou chegar e falo: olha, fulano faleceu. O fato de eu dizer faleceu, eu estou usando um eufemismo, eu estou suavizando a situação. Se eu dissesse fulano morreu, há uma ideia mais forte. E aí a pessoa pode ficar mais assustada. Então, para suavizar as situações, a figura de linguagem, né, eufemismo, é utilizado. Temos essa daqui que não é tão conhecida, mas é a litote, certo? A litote representa uma forma de suavizar a ideia. Nesse sentido, assemelha-se ao eufemismo, bem como a oposição da hipérbole. Exemplo: não é que sejam más companhias, disse o filho à mãe. Observação: pelo discurso percebemos que, apesar de as suas companhias não serem más, também não são boas, certo? No caso aqui, litote é para tentar suavizar também a imagem, né? No caso, aqui, ó, não é que sejam más companhias, ou seja, ele não está dizendo nem que é bom, nem que é ruim, tá certo? Ele está tentando amenizar a situação para que a mãe deixe ele andar com essas pessoas, tá bom? Próxima figura de linguagem muito conhecida e muito utilizada é a ironia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Exemplo: é tão inteligente que não acerta nada. Ou seja, como é que pode ele ser inteligente e não acertar nada? Certo? Há uma ironia, tá bom? Personificação. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Exemplo: o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Como é que pode um jardim, um ser inanimado, olhar para as crianças? Como é que pode? Então, quando é utilizada essa figura aí, personificação, é atribuído, né? No caso, a palavra ela recebe qualidades e sentimentos humanos. Ou há o exemplo aí da tirinha também, né? No primeiro quadrinho, o Zé Lelé tá se olhando no espelho, né? No segundo, o Chico chega: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Aí ele responde: eu não. Ele que tá me olhando. Aí, no caso, ele atribuiu aí uma figura, né, de linguagem, a personificação. Atribuiu uma característica, uma qualidade humana de olhar também para o espelho. O espelho não olha, é o homem, o menino aí, no caso Zé Lelé, que olha, tem essa capacidade de olhar. E já não o espelho, porque o espelho é um ser inanimado, certo? Próxima, antítese. Antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo: toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz.
Observação: o uso da antítese expressa pelos termos que têm sentidos opostos: positivo, negativo, mal, bem, paz, guerra, certo? Então, quando é utilizada essas palavras de sentidos opostos, tem a figura de linguagem chamada antítese, certo? São oposições, opostos. Próxima. Paradoxo. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese. Exemplo: estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Né? Nesse caso aí, cego, como é que ele pode estar cego e ver? Tá certo? Então aí representa as ideias nos sentidos opostos, não os termos, não as palavras, como na antítese. Próximo, gradação. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, clímax, ou decrescente, anticlímax. Exemplo: inicialmente, calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Observação: no exemplo acima, acompanhamos a progressão da tranquilidade até o nervosismo. Então, há uma apresentação de ideias crescente, calma, controlada, até chegar ao nervosismo, certo? Então, essa é a figura gradação. Próxima, apóstrofe. A apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. Exemplo: ó céus, é preciso chover mais. No caso aí, ó céus é a apóstrofe, certo? Ou seja, no caso, a apóstrofe ela pode ser considerada com o uso de interjeições. Ó céus, ó Deus, ó, e agora José, certo? Então, a apóstrofe é mais essa interpelação. Terceiro bloco, figuras de sintaxe, certo? Nós temos a primeira delas aí, que é a mais conhecida, a elipse. A elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Exemplo: tomara que você entenda. Tomara que você... Tomara você me entenda. Tomara que você me entenda. No caso aí, foi omitido a conjunção que, certo? Na primeira frase. Mas a gente entende-se que tem o que. É tanto que no começo eu li como se tivesse o que, certo? A tirinha. Primeiro ele começou a beliscar as refeições. Depois a comer sanduíche entre as refeições. Agora ele come as refeições entre as refeições. Então, houve uma omissão. Em qual quadrinho aí? No segundo, né? Depois a comer sanduíche entre as refeições. Ele, no caso, retirou a palavra, o pronome ele. Mas a gente entende quem é que começou a comer entre as refeições, sanduíche entre as refeições. Só pode ter sido ele, certo? Próxima, zeugma. A zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes. Exemplo: fiz a introdução, ele a conclusão. No caso aí, houve uma omissão do verbo fiz, né? Era para ter sido assim: fiz a introdução, ele fez a conclusão. Para evitar essa repetição de palavras, muito utilizada, a zeugma ela é muito utilizada em produção textual, evitando repetição de palavras, porque vocês lembram, né, que repetição de palavras empobrece o texto fica muito repetitivo e cansativo. Então, a zeugma ela é utilizada muito para isso, tá? Então, só diferenciando, né, elipse omite uma palavra, certo? Que não necessariamente já apareceu antes.
E a zeugma omite a palavra que já apareceu antes, tá certo? Essa é a diferença entre a elipse e a zeugma. Próximo, hipérbato. O hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Exemplo, são como os anjos, os seus filhos. No caso, a ordem direta que a gente estuda é sujeito, verbo, complemento. Só que algumas vezes, né, a gente, principalmente na fala, a gente faz muda, né? Faz a inversão de ideias, como foi feito aí. São como os anjos, seus filhos. Na ordem direta era para ser, os seus filhos são como os anjos. Então, quando isso acontece, foi utilizada a figura hipérbato. Próxima, polissíndeto. O polissíndeto é o uso repetido de conectivos. Exemplo, as crianças falavam e cantavam e riam felizes, certo? Então, ele repetiu o uso do conectivo da conjunção e para dar ênfase e também para dar ritmo. Às vezes, se você quer atribuir um ritmo ao poema, ou então a uma canção, acrescenta esses conectivos várias vezes, certo? Assíndeto é representar a omissão de conectivos, sendo o contrário do polissíndeto. No caso, polissíndeto é o uso de conectivos, já o assíndeto é a omissão deles. Exemplo, não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios. Percebam que não há o acréscimo do conectivo i, tá certo? Então, essa é a diferença. Polissíndeto tem conectivo e assíndeto não. Próximo, anacoluto. O anacoluto é a mudança repentina na estrutura da frase. Exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. Muito utilizado na fala, certo? Na verdade, ele queria dizer, parece que eu estou ficando zonzo. Então, toda vez que há essa mudança na estrutura da frase, foi utilizada a figura anacoluto, certo? Pleonasmo. Outra, pleonasmo. Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo, saia para fora. Se é um pleonasmo. Uma vez que o verbo sair já significa para fora, né? A pessoa diz, sai para fora. Mas se eu digo o verbo sair, já significa que é para fora. Então, há uma repetição da palavra ou da ideia, no caso aí da ideia, né? Ou então, entre para dentro, suba para cima, desça para baixo. Foi utilizado o pleonasmo, certo? Próxima, silepse. A silepse é a concordância com o que se entende e não com o que está implícito. Ela é classificada em silepse de gênero, de número e de pessoa, certo? Exemplo, vivemos na bonita e agitada São Paulo. No caso, bonita e agitada está concordando com a palavra cidade e não com a palavra São Paulo. Então, aí foi usada a silepse de gênero, que era a mesma coisa. Vivemos na bonita e agitada cidade de São Paulo. O bonita e agitada se refere à cidade, certo? Outro exemplo, a maioria dos clientes ficaram insatisfeitos com o produto. Silepse de número. A maioria dos clientes ficou insatisfeita com o produto, certo? Então, aí, no caso, o primeiro ficaram está concordando com o número de clientes. Clientes não está no plural, então o verbo vai ficar no plural. Só que também poderia concordar com o nome a maioria. A maioria dos clientes ficou insatisfeito, porque a maioria está no singular, certo? Outro exemplo. Todos terminaram os exercícios. Silepse de pessoa. Todos terminamos os exercícios. Silepse de pessoa. Neste caso,
concordância com nós, em vez de eles. Todos terminaram os exercícios. No caso, era para ser todos terminaram os exercícios. Só que ele concordou aí com... Ele se incluiu, né? Todos, inclusive eu, terminamos os exercícios, tá ok? Por fim, nesse grupo, temos a anáfora. A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo: se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você, qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Então, você, né? A anáfora ela é usada para repetição de palavras, ok? Então, no próximo vídeo, continuaremos com figura de som.